E aí, Brasil, eu sou Isaac Criscuolo, esse é o Imerso e hoje é dia de papo sério. Hoje vamos ter uma conversa quase filosófica sobre Call Me By Your Name. Me chame pelo seu nome, que é o nome da tradução, se você preferir. Esse é um filme que tem arrebatado as pessoas nos últimos tempos. Um dos favoritos indicados ao Oscar 2018 e entre a comunidade LGBTQIA+, está causando um alvoroço. Não só na comunidade, mas entre todo mundo que assistiu o filme. E aí eu fiquei pensando, por que esse filme é tão arrebatador? Por que no fim desse filme você tá lá toda desidratada, toda acabada no chão? Olha lá, não sei se vocês notaram, mas agora ela tá mais aberta só pra estar num clima de verão, pá. Enfim, esse filme acaba com a gente. E eu fiquei pensando, conversei com amigos, assisti mais de uma vez esse filme e não cheguei numa conclusão, e tudo bem, mas eu quero provocar uma reflexão. Por que esse filme é tão arrebatador? Por que esse filme faz com que a gente, no final, se sinta um merda ou que a gente se sinta de um jeito devastado, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Pobre Hélio. Se você não assistiu esse filme, pare aqui. Alerta de spoiler, se você não quiser spoiler, obviamente. Mas se você não liga pra spoilers, pode continuar. Eu vou falar de vários momentos do filme. Se você já assistiu, melhor ainda, porque a gente vai conversar mais profundamente sobre alguns dos temas. Me Chame Pelo Seu Nome é um filme sobre amadurecimento, é um filme sobre estar no presente, é um filme sobre o aprendizado de um jovem, o primeiro amor dele, vamos dizer assim. Primeiro amor avassalador. Tudo isso que todo mundo disse. Só que Me Chame Pelo Seu Nome é mais do que isso. Ele é um filme arrebatador porque ele prende a gente naquela atmosfera. Em plenos anos 80, a gente estava acontecendo o surto de HIV, começou o surto, epidemia do HIV no mundo, anos 80. O filme se passa no norte da Itália, numa atmosfera de sonho, numa bolha, assim, ele cria... A história se passa dentro de uma bolha e o que importa ali é apenas o romance, nada mais. Não tem contexto político e não tem nada que possa tirar o foco daquela história, né? É como se a gente tivesse sido levado para um outro mundo, uma outra esfera, um outro ambiente, um sonho mesmo, uma bolha. E a gente fica ali durante 2 horas com o Oliver e o Hélio. E é por isso que é tão arrebatador, porque durante esse tempo a gente se permite a viver aquela história na intensidade que o Hélio e o Oliver viveram aquela história. E é essa atmosfera de sonho, de idealização, de pureza, que acaba com a gente quando essa bolha estoura. O filme toca tanto as pessoas emocionalmente, porque ele permite que a gente tenha esse espaço para compartilhar aquela história. Em vários momentos o filme tem aquele olhar, né, de observador. Vários takes, a gente fica observando eles andando de bicicleta até longe. A cena do monumento da Primeira Guerra, a gente tá numa posição só, como se estivesse observando tudo. Então, é uma narrativa que a gente... ele dá permissão para que a gente participe daquilo. Que a gente compartilhe daquele sentimento com eles. E essa intimidade é o que faz com que a gente se identifique tanto. Porque no fundo, ninguém tá imune de se apaixonar. Ninguém tá imune a viver essas histórias, não é mesmo? E o filme acaba daquela forma estranha e diz, no fim de tudo, que amar é muito simples. A gente complica essa porra toda, né? A sexualidade também é muito simples. E a gente complica essa porra toda. É muito interessante como o Oliver e o Hélio, em nenhum momento eles falam em serem gays. Eles estão vivendo aquela amizade, aquele momento. Tem um lance do proibido, do a gente não pode fazer isso, etc. Mas talvez seja um lance do Oliver trabalhar ali com o pai do Hélio. Tem o preconceito da sociedade? Tem. Mas eu não acho que é tanto em relação a aceitar a sexualidade. Em nenhum momento isso é uma questão, né? Tipo, nossa, mas você transou com mulher e você tá transando comigo. A sexualidade não é um ponto dentro dessa história. Tanto que não é um ponto que o próprio autor do livro, em entrevista pro Estadão, disse isso. Eu vou ler um trechinho dessa entrevista impactante aqui. Vamos botar o quote dele na tela. O link tá aqui na descrição, se você quiser ler a entrevista completa. Nós gostamos de ter respostas simples. A ambiguidade é problemática porque faz com que as pessoas se questionem mais sobre o que é a sexualidade de verdade. Temos um sistema em que as pessoas querem saber se estão ou não apaixonadas, se é amor ou não, é isso ou aquilo. Sempre odiei todo tipo de rótulo. Não uso a palavra gay nem a palavra amor no meu livro. Não quis especificar nada. Sempre tive um pressentimento de que se você nomeia as coisas, o que acontece é parar de pensar e de sentir. E é um pouco disso, né? O filme, ele é um romance gay, mas ele serve pra qualquer pessoa. Ele transmite o essencial de qualquer relacionamento, de qualquer que seja a sexualidade do relacionamento, das pessoas envolvidas naquilo. E é justamente essa necessidade não necessidade de rotular as coisas
que deixa as coisas mais leves, deixa tudo naquele ritmo de sonho mesmo. Inclusive os próprios pais do Hélio permitem essa atmosfera, né, de liberação e de viva o hoje, viva o presente, seja feliz. E aí eu entro num ponto que o filme pega tanto a gente porque ele se passa nos anos 80, mas ele fala muito do que é a nossa sociedade hoje, do que Bauman, olha lá, bonitinha citando Bauman, definiu como sociedade líquida, como amor líquido. E o filme fala de uma realidade que é muito comum aos relacionamentos, né? Os términos, os vai e vem, as pessoas que a gente encontra na vida e vão embora. Só que em tempos líquidos, em que as coisas, né, fogem pelos dedos das nossas mãos, a gente não tem mais certeza de nada, tudo é muito líquido, tudo muito volátil, fluido, isso chega no nosso peito aqui, ó, pá, acaba com a gente. Porque a gente tá vivendo o tempo do amor líquido, o tempo das relações líquidas. Para Bauman, as relações que a gente vive hoje deixam de ter aquele aspecto de união, de amor romântico para a vida toda e passam se tornam, na verdade, meras experiências. Mais uma das experiências que a gente vai viver. E o filme é muito louco porque ele fala disso, né? É uma experiência que o Hélio tá vivendo, ele tá aprendendo, ele tá se descobrindo. E tudo isso que ele viveu, o bom e o ruim, fazem parte, ele tem que se permitir, né? Ele tem que se permitir viver aquilo. E o discurso do pai, no final, é muito sobre medo, né? O quanto a gente não se permite viver essas experiências, né? Que a gente não se permite viver essas experiências porque a gente tem medo de se entregar. E quando a gente vive essas experiências e elas acabam, a gente tenta bloqueá-las. Tipo, eu não vou sentir, não significou nada. E não, a gente tem que se permitir viver e não bloquear essas experiências. Eu acho que é isso que pega, porque ela fala muito de como que a gente tá vivendo o amor hoje e as relações hoje. Porque em tempos líquidos a gente trata as pessoas como bens de consumo. Tá ruim? Vai embora. Não me agrada 100%? Próximo. Como produtos, né? A gente pega uma versão atualizada ou muda pro próximo. E aí a lógica dos aplicativos, meus amigos, Tinder, Grindr, puta que pariu, é uma lógica muito bizarra porque dá a sensação de que a gente tem muitas opções. Que a gente tá lá, ó, olha esse cardápio, se isso aqui não serve eu vou pro outro, se isso aqui não serve eu vou pro outro, se isso aqui não serve eu vou pro outro. Passa, dedinho pra lá, dedinho pra cá. E isso fala muito sobre como às vezes o filme fala sobre isso, a gente tem que, relações elas se constroem, né? Elas não acontecem de uma hora pra outra. Não é assim, eu vou amar essa pessoa e pronto, vou ficar com ela pra vida inteira. Não, você vai odiá-la e vai passar por coisas difíceis e talvez ela não vai ficar na sua vida, mas o filme é sobre isso, sobre as inconstâncias e como a gente precisa ter paciência, a gente precisa ser persistente. E não, a gente tá mimado, né? É tanta informação, tanta coisa disponível que a gente não tem mais medo da escassez, embora a gente tenha medo de ficar sozinho. Não é bizarro? A gente sofre um paradoxo da escolha. Por quê? Como a gente acha que tem muitas opções disponíveis, a gente não se apega a nada e a ninguém. Porque, afinal, pode ser que tenha uma outra oportunidade ali. Quando eu virar a esquina ou quando eu passar meu dedo. A gente tá sempre na espreita de eu posso encontrar alguém. E nem sempre é assim. Às vezes a gente deixa passar alguém porque a gente não teve paciência. E a gente não teve paciência conosco mesmo, de viver aquele amor e entender o que foi importante. E, às vezes, só viver com aquilo é o suficiente. Como eu tô filósofa hoje, como eu tô sentimental. Mas, gente, esse filme me pegou de um jeito que não tem como não fazer essa viagem, né? Outra parte da viagem é quando a gente chega... Bauman também fala de segurança e liberdade. Ele diz que quanto mais segurança a gente tem, menos liberdade. São coisas que andam juntas. Quanto mais liberdade, menos segurança. Quanto mais segurança, menos liberdade. Isso em todas as esferas da vida moderna. Vida moderna não, vida pós-moderna, que Bauman fala da pós-modernidade. E aí vamos fazer um quote bonito aqui do Bauman, pra você depois mandar pro seu amigo no WhatsApp. Vamos lá, ó. Pra ser feliz, há 2 valores essenciais que são absolutamente indispensáveis. Um é segurança e outro é liberdade. Você não consegue ser feliz e ter uma vida digna na ausência de um deles. Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é um completo caos. Você precisa dos dois. Cada vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. Cada vez que você tem mais liberdade, você entrega parte da segurança. Então, você ganha algo e você perde algo. Por que eu tô citando segurança e liberdade nesse caso? Porque relacionamentos, Brasil, é isso, é segurança e liberdade.
Se você quer liberdade, você perde. Se você quer segurança, você perde. Se você quer estar num relacionamento, você vai perder certa liberdade de algumas coisas, por exemplo, de conhecer outras pessoas pra transar, pra puta que pariu. E, às vezes, a gente não tá disposto a isso. A gente quer tudo. A gente tá na época do eu quero tudo e quero agora, né? Do eu quero consumir, eu quero agora, eu quero tudo, porque é o meu direito de consumidor. Como essa lógica do consumo permeia também a lógica dos relacionamentos. E é bem nocivo, é muito louco, e a gente vive nisso e nem percebe. E às vezes é preciso parar pra pensar, entende? E aí a gente chega numa das melhores partes do filme, e eu acho que talvez a parte mais importante que faz esse vídeo existir, e que faz essa reflexão existir, e que faz, talvez, todo mundo estar pirado e enlouquecido com o que esse filme representa. O discurso do pai do Hélio. Não é o pai do Oliver, é o pai do Hélio. Ele fala que o que o Oliver e o Hélio tiveram é um momento raro. É um encontro raro. E por isso ele o inveja. Porque ele não se permitiu. Ele teve a oportunidade, mas ele não se permitiu, por medo. E hoje a gente vive muito isso, né? A gente conhece alguém e aí a gente não se permite algumas coisas porque a gente sofreu coisas em outros relacionamentos e aí a gente não se permite viver aquilo como uma história nova. Não, a gente vai se fechando. E é basicamente isso que o pai do Hélio diz pra ele. E esse momento raro, no momento de abundância. A gente tá vivendo um momento de abundância, de informação, de conteúdo, de séries, os aplicativos permitem que a gente tenha essa sensação de abundância. Se antes a gente conhecia o pretendente amoroso pelo pai, pelo amigo, pela tia, hoje a gente conhece o pretendente amoroso ao toque de um dedo, né? Quem tá perto de você. Então isso dá uma lógica de que tá tudo muito fácil, disponível, essa lógica da abundância. E o que o Oli e o Oliver têm é raro. Talvez a gente vai viver isso 1 ou 2 vezes na vida. Tem gente que nem isso. Então, quando a gente idealiza aquele mundo, é isso, a gente quer viver aquela história, que muitas vezes a gente não se permite. E esse é o tiro que dá no nosso coração, porque a gente quer viver aquele momento raro do Oliver e do Hélio. E por isso o filme é aquela atmosfera de sonho, aquela atmosfera de bolha mesmo. Eles estão isolados de tudo que tá acontecendo no mundo. E isso toca muito a gente. Me Chame Pelo Seu Nome também é um filme sobre coragem, sobre escolher caminhos diferentes, sobre não ter coragem de seguir o que seu coração quer. E é também sobre aceitação, sobre a gente respeitar isso. O que devasta o Hélio no final é justamente isso. Eles viveram algo tão intenso e tão maravilhoso, só que o Oliver, ele, por N motivos, escolheu seguir outro caminho. E quantas vezes a gente não passou por isso na vida, não é mesmo? Aquela pessoa que a gente amava, ficou enlouquecida e, de repente, ela escolheu outro caminho. Por fim, é isso, gente. Essa era a minha reflexão sobre Call Me By Your Name, que é um filme que eu vou assistir mais algumas vezes. E vou continuar pirando nessas coisas. Se você tem alguma teoria, alguma reflexão, o que você acha de tudo isso que eu falei, papo filosófico sobre o filme, deixa o seu comentário, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que também assistiu o filme, que tá enlouquecido. Manda pra sua família, pro seu amor, enfim. E vamos assistir esse filme de novo, vamos enaltecer essa obra-prima maravilhosa. Que Me Chame Pelo Seu Nome, a gente pergunta no final, que tiro foi esse? Eu sou Isaac Criscuolo e esse é o Imerso. Ai, esqueci. Não esquece de me seguir nas redes sociais, vai estar aqui na tela também.